Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa Irmãos de Luz nessa quarta-feira. Eu sei que tem rostinhos novos aqui, pela primeira vez na quarta. Sejam bem-vindos. Bem-vindos também o pessoal que nos assiste de casa. Antes da gente começar, uns recadinhos sobre a nossa ação do Natal aí que está chegando. A gente piscou, já é dezembro, né? Então a gente já começou a campanha, vocês podem acompanhar pelas redes sociais. A gente está arrecadando uma cestas básicas, uma proteína, brinquedos, guloseimas, para a gente montar um kitzinho, né, para fazer esse dia especial lá no Morro da Dona Edith, que é um bairro aí de uma comunidade carente de Blumenau. Então, para vocês aqui presentes, né, comecem já, né, verificar se também a gente consegue alguns parceiros, alguém que nos ajudar também, quem está em casa e quiser contribuir, quem tem algum comércio quer deixar uma caixinha lá também para fazer alguma arrecadação de presentes, a proteína, a guloseima e propriamente as cestas, né, que a gente sabe que precisa bastante e vai bastante, né, a gente agradece de coração, tá? E compartilhar também os posts que estão rolando nas redes sociais, para que essa mensagem da nossa ação chegue para o maior número de pessoas possível, tá? Então, vamos fechar os nossos olhos, começar aí com elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade aqui presente na Casa Irmãos de Luz. Agradecer por chegarmos até aqui hoje, nesse dia tão corrido, cheio de tarefas, atribuições, mas que a gente tirou um tempinho para se dedicar à nossa evolução moral, ao nosso crescimento, nosso autoconhecimento. Vamos fazer a oração do Pai Joaquim de Aruanda, pedindo então para que tenhamos uma boa palestra. Mente, produz em mim, Espírito, a bondade. Mostra meu amor, presente em mim, envolvido pela carne. Descortina diante dos meus olhos erráticos a minha verdade. Seja eu difusor de bons pensamentos. Seja eu vigilante com os meus pensamentos. E seja eu causador de amor por onde eu estiver. Que assim seja. Obrigada, João. Então, pessoal, como vocês viram, né, nas redes sociais, aí a palestra de hoje tem o tema Mundos Habitados e a nossa caminhada rumo à regeneração. Hoje ela vai ser um complemento da palestra da nossa colega Deia, que falou semana passada sobre também esse momento que nós estamos vivendo, que é a regeneração planetária. Mas antes de a gente falar desse momento que a gente está vivendo, só reforçar que Mundos Habitados ele está dentro de um dos pilares da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a encarnação, várias existências, vários mundos habitados, que é o que a gente vai pincelar hoje, obviamente, a gente não vai falar, né? A intercomunicação e o Evangelho de Cristo. Então, esses são os pilares da doutrina espírita. Desde a antiguidade, esse tema Mundos Habitados é um tema muito falado. A gente acha que começou com Kardec, enfim, o Espiritismo, mas não. Ele é um tema que já foi discutido há muitos anos, milhares de anos, centenas de anos atrás, né? Ele começou na filosofia, Platão, Aristóteles falava muito disso, né? Para quem gosta de buscar, estudar, né? É uma dica. E uma filosofia, uma religião, a gente pode chamar assim, que é o zoroastrismo, que era uma religião que trabalhava muito a dualidade. Eles acreditavam que existia, né, mais mundos, que a gente não era único aqui, né? Então, lá na época de Platão, Aristóteles, vejam que isso são 6 séculos antes de Jesus, já era debatido esse tema de mundos habitados. Então, não é nada novo, né? Então, essa religião que era dualista, ela defendia essa ideia, né? E ela trazia muito, assim, agora, né, quando a gente faz uma conexão com os olhos do Espiritismo, a Bíblia, né, a gente olha para a história de Adão e Eva, que ali já deixa super claro, né, gente, entrando no assunto, né, que existe outros mundos, né, se a gente for interpretar na forma ali literal, obviamente que, né, a gente tem que sempre pedir, preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e consciência para entender o que eu estou lendo, né. Então, ali você percebe que Adão e Eva nada mais eram, né, que espíritos que vieram da estrela Capela, né, e que estavam aqui no nosso mundo, e ao pecar contra lá as leis divinas, né, ao vir
trazidos para esse nosso planeta Terra de prova e expiações, sentiam saudades do mundo que viviam. Então, eles tiveram que ser submetidos novamente a todas as nossas provas aqui, todas as expiações. Lá eles estavam já num planeta já, né, regenerado, né, entrando aí para essa fase, e tiveram que recomeçar tudo de novo aqui. Então a dor que eles tinham, a saudade que eles tinham, era desse mundo, desse passado que estava no espírito deles, na alma registrado, né? Então esse é o primeiro ponto quando a gente fala de mundos habitados, né? Está lá em Gênesis, no início da Bíblia. Ao chegar na Terra, Jesus, ele se fez nosso irmão de carne e espírito. Então ali ele trouxe a primeira mensagem também. Ele foi interpretado, não interpretado, e aí volta aquilo. Quem teve ouvidos para ouvir, consciência para entender, entendeu, né? O que ele quis dizer. Então ele trazia muito essa mensagem, e ele falou, inclusive, em João 14, versículo 2, que na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Então ele já explicou para a gente, já deu ali na lata, né? Quem entendeu, entendeu. E veio Kardec. Então, seguindo aqui um resuminho de uma sequência, né? Kardec, em 1857, depois de Jesus ter vindo e falado sutilmente, lembra, a Lu sempre comenta aqui, né? Deus não viola a consciência, Jesus muito menos vinha violar a consciência, ele não fazia nada, não forçava ninguém a entender e querer. Ele falava e quem tinha coração, consciência, o seguia. Era assim, né? Então veio Kardec em 1857 com todos os seus estudos, né? E deu mais ênfase a esse conceito. Então ele trouxe aí em 1857 aí através do estudo que ele fez, era um cientista, né? Para quem está vindo a primeira vez depois procurar os livros, entender um pouquinho mais, né? E ele foi buscando essas respostas através dos espíritos amigos que vinham responder, enfim, então ele foi investigando e ao longo do livro dos espíritos, que é a nossa Bíblia, né? Tem vários momentos que fala aí sobre essa questão dos mundos habitados. E nessa época em que Kardec chegou aqui com essa sua consciência para a gente, e todo esse seu estudo empenhoso, já na época a gente já sabia pela ciência que já existiam 2 trilhões e 400 milhões de galáxias espalhadas, né, pelo nosso universo, né? E cerca de 600 milhões de sistemas solares. Naquela época, em 1857, a gente já sabia dessa informação. No século XXI, nessa grande virada de tecnologia e ciência, foi comprovada a existência de exoplanetas. A própria ciência já comprovou isso, que existe, né? Então, só para a gente esclarecer aqui esse ponto, para nós espíritas, para quem está começando agora também sua caminhada, enfim, e eu vou dizer que eu fui uma pessoa dessas que não acreditava 2 anos atrás que existia outras vidas em outros planetas. Sim, eu era essa pessoa. Eu não acreditava, né? Então, aquela coisa que a gente sempre fala aqui nos estudos, a fé é cega. A fé que a gente não raciocina, né? A gente acha que, nossa, eu sou muito especial, só tem o nosso planeta aqui nesse universo, né? Eu acreditava nisso. Então, para mim, falar sobre isso, às vezes eu até acho engraçado, assim, eu fico, meu Deus, Karine, como isso, né? Mas enfim, então nós espíritas não podemos acreditar que existe somente vida na Terra. Não podemos, gente. Não pode. Não pode. Por que a gente faria isso? Acreditar nisso? Isso seria como... Isso é uma analogia que eu faço. É zombar a inteligência de Deus. O que nós temos de tão especial para sermos os únicos? É prepotência, né? Então, quando eu comecei a fazer essas perguntas para mim mesmo, no início da minha caminhada aqui na casa, no espiritismo, nas leituras que eu fazia, eu comecei, gente, tá certo, Kardec, você tá certíssimo, é isso mesmo. Então, esse é o primeiro ponto, essa é a primeira chave que a gente tem que ter. Esse tema, gente, é um tema que rende muitos estudos, muitas pesquisas, é um tema muito interessante. Como eu disse, eu vou só pincelar, mas fica aí o convite para vocês procurarem mais, saber sobre isso, né? Até onde a nossa capacidade pode também. Porque tem muita gente que quer saber e, assim, nós somos limitados aqui dos entendimentos, né? A gente vai falar lá na frente.
Então, tendo isso como máxima, né, nós não podemos acreditar que somos os únicos, nós não podemos ser prepotentes com Deus. E aí também para fazer uma observação que eu achei que, como era uma dúvida que eu tinha no início da minha caminhada, eu acho que também algumas pessoas podem ter. Eu pensei, poxa, vou levar para esclarecer também, né? Mundos habitados, quando a gente fala mundos habitados, a gente está falando de planetas físicos, né? Quando a gente fala de mundos espirituais, a gente está falando geralmente, né, em colônias espirituais. Tem que separar um pouquinho, assim, mundos habitados é onde a gente usa o sistema para poder evoluir. Vocês receberam aí uma folhinha, né? Essa folhinha para vocês colar na geladeira de vocês, tá? Para deixar lá assim. Aí todo dia vocês vão passar e falar assim, eu tô só nesse aqui, falta um pouquinho, para vocês se lembrarem, né? Então, eu achei esse modelo super simples, também fácil de entender e saber onde que a gente está e para onde a gente vai, tá? Então, quando a gente fala de planetas, de mundos habitados, são planetas. Quando a gente fala de mundos espirituais, geralmente são colônias espirituais. E o que são essas colônias espirituais? Nada mais são que locais espirituais que servem para a nossa estadia, nosso perispírito, entre o nosso desencarne e o nosso reencarne. Então, onde é que a gente fica nesse meio tempo? Entre morrer e retornar à vida, nessas colônias espirituais, né? Então, isso se a gente chegar lá, né? Se a gente não quiser ficar um tempinho preso no umbral, né? Tem gente que quer ficar lá. Lembrando que é afinidade, né? A gente cria os nossos próprios umbrais, né? E lembra que no umbral tá cheio de culpados, né? Então, o que mais nos arrasta para lá são as nossas culpas, né? Às vezes a gente Então, não toma cuidado, né? Mas se a gente se encontrar lá, tô vendo os rostinhos aqui, né? A gente se ajuda. Então lá, isso são as colônias. Nós aqui ouvimos muito falar, acho que a maioria, no nosso lar, né? Todo mundo já assistiu o filme? Sim, já leu o livro? Eu estou terminando de ler o livro. Não tinha lido, o Claudio falou do livro para mim, eu fui ler. Estou quase no final, achando fantástico. Quem não leu, como bom espírita, aí leia o Nosso Lar. É muito interessante. Vai sair agora em janeiro o Nosso Lar 2 no cinema. Assistam. Eu vou assistir, vai ser muito interessante. E ele retrata, né? Nosso Lar é uma colônia espiritual que fica acima do Rio de Janeiro, né? Existem várias, centenas em cima do nosso país, do Brasil, né? Assim como no mundo inteiro. E ela está bem perto, bem rente ali à crosta terrestre, né? Nosso lar. Mas em cima de Santa Catarina tem uma. Eu não vou citar os nomes aqui para não fazer confusão e também não sei todas ainda, estou estudando. Mas existem centenas, né? Então ela ficou muito conhecida pelo médium Chico Xavier, que psicografou pelo espírito André Luiz, que contava um pouquinho sobre como que é o mundo nessas colônias espirituais. Então, isso são colônias espirituais. Elas servem, pessoal, como albergues, centros de apoio. Então lá eu fico aprendendo, tratando o meu espírito, o meu perispírito, que muitas vezes chega muito machucado, né? Muito abatido, e eu faço lá eu sou recolhida, acolhida, tratada e preparada para uma nova existência. Então existem algumas fases. André Luiz virou um trabalhador lá na colônia, né? E aí se preparou, segundo relatos pelo mundo espiritual, ele já voltou, né? Então ele passou por lá justamente para melhorar e expurgar ali, aprender, né? Enfim, para poder voltar à vida terrena. Ele precisava resgatar muitas coisas ainda, né? Então, tudo que existe nessas colônias espirituais, só para a gente fechar esse contexto aqui, para não gerar confusão, é uma cópia, aqui na Terra é uma cópia do que tem lá imperfeita. Então, lá é tudo muito mais avançado. No livro fala também das tecnologias que tem, das coisas maravilhosas que existem, as capacidades da ciência, enfim. Então, aqui é tudo uma cópia do que a gente tem. E o que tem no livro e que mostra no filme, a gente vai ter ainda aqui nesse planeta de regeneração, né? Essa é a ideia, de nós termos isso, essas tecnologias, essa ciência avançada. E tudo indica que nós estamos caminhando para isso, certo? Muitas vezes a gente escuta, e a gente fala muito isso aqui na casa, que
às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, nossa, mas nosso mundo não tem mais jeito não, né? É uma coisa assim que não dá mais para viver, a molecada não quer mais nada com nada. Tá muito ruim de viver aqui, me leva logo, Senhor, né? Mas a gente evoluiu muito. Se a gente for parar para pensar, quando a gente assiste às vezes esses filmes medievais, séculos passados, né? O quanto a gente já evoluiu. As mulheres, os homens, os direitos, a ciência, a tecnologia, a saúde, a medicina, o quanto a medicina evolui todos os dias, né? Então a gente está muito melhor. Então o planeta ele está caminhando para essa evolução natural. A gente já está muito bem do que a gente foi, né? E quando a gente olha para esse passado, a gente sabe que éramos nós, né? Isso é o que mais faz a gente refletir, né? Então, contextualizado isso, achei o que faltou aqui, pois para quem faltou, eu entendo. Então, voltando à questão dos mundos habitados, acho que ficou clara essa questão das colônias, se alguém tinha dúvidas, né? Na questão 5.5 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao espírito: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo, o privilégio de conter seus seres racionais, têm orgulho e vaidade. Foi o que eu disse ali para vocês. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Já levou um passo ali, né? O espírito já falou para Kardec, né? Existem, de fato, centenas de mundos. E a gente vai classificar esses mundos, como vocês podem ver nesse papelzinho, como mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, ditosos e celestes. Na categoria primitivos, são os mais próximos da ignorância, ou seja, o mal sobrepõe o bem, que é o planeta, me corrija se eu estiver errado, João, que se a gente sair daqui agora, a gente vai para um planeta assim, tá? Então, depois eu vou comentar isso com vocês também. Depois dessa categoria vem provas e expiações, que é onde o nosso planeta está, que é onde o bem começa a existir com um pouco mais de força. E esse é o estágio que o planeta se encontra. No status regeneração, que é onde o mal é menor que o bem, é onde a Terra está caminhando para chegar. Os planetas de categoria ditosos ou felizes, o bem é muito maior que o mal. E por fim, os mundos celestes ou divinos, onde só existem o bem e criaturas são plenamente felizes. Quanto mais adiantados, mais são espirituais os seres que ali habitam. Não precisa comer, não precisa dormir, volitam, tem coisas, sistemas extraordinários, se comunicam pelo pensamento. Nossa, centenas de coisas além, assim. Quanto mais evoluído, quanto mais adiantado esse espírito for, menos a gente vai precisar dessa matéria que a gente tem, que a gente precisa hoje, né? Então, pensa que no mundo celeste a gente vai estar assim, né? E conforme essa imagem, né, a escala de planeta ele varia entre a intensidade de conhecimento da verdade integral. Entre os planetas que existem nesses diferentes estágios, se chama trânsito entre humanidades. Então, isso é o trânsito. Esse trânsito pode ser compulsório, mérito ou serviço. Então, esses espíritos que estão aqui na Terra, que não se melhorarem, não quiserem se melhorar, é aquela coisa, pela dor, pelo amor, né, enfim, não escutarem essa última chamada, eles vão ser levados compulsoriamente para outro planeta para poder passar por essas provas e expiações tudo de novo. Aqui nesse planeta vão ficar os espíritos que têm afinidade com a regeneração. Tá? Eu acho que isso fica claro aí para todos nós, né? Cada planeta ele vai passar por esse ciclo e isso é orgânico, é lei divina. Deus orquestrou tudo isso e naturalmente todos os planetas vão passar. A gente está vendo já as coisas acontecerem. A gente percebe que a Lu já comentou aqui numa palestra sobre a lei da destruição. As coisas estão acontecendo justamente para começar a fazer o quê? Separar o joio do trigo. Se não é por bem,
infelizmente, alguns escolhem o caminho do mal. E essas coisas acontecem pela permissão divina de Deus, mas sempre pelas atitudes do homem, né? Sempre é resultado das nossas atitudes. Então, pela nossa moral, nós somos atraídos ou repelidos dos planetas. É tudo afinidade, energia, né? Então, é vibração. Então, isso a gente também precisa ficar claro aqui pra gente. E quem gerencia esses mundos? Bom, cada planeta tem o seu regente. Aqui na Terra nós sabemos que é Jesus, né? Então, Jesus é um dos vários Cristos que existem, né? Que gerenciam seus planetas e Jesus gerencia a nossa Terra. E como são esses planetas? Kardec, ele pergunta, né, na questão 56 e 57 do Livro dos Espíritos, para o Espírito da Verdade. Então, ele pergunta assim: é a mesma constituição física dos diferentes globos? É igual à constituição física desses todos os planetas que existem, nesses trilhões, enfim, dessa infinidade? E o Espírito da Verdade diz: não, de modo algum se assemelham. Cada um tem o seu biotipo, cada um tem o seu perfil. Tem uns que se a gente chegasse lá do jeito que a gente está hoje, a gente seria esmagado, sufocado pela atmosfera densa ou pela pressão. A gente nem conseguiria, né, chegar. Outros, né, enfim, a gente não conseguiria chegar. Estaria bem longe, assim, né? A gente não conseguiria mesmo, né, de fato. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos nós, os seres que habitam terão organização diferente? Quem mora lá, quem vive lá é diferente da gente? Sem dúvida, responde o Espírito da Verdade. Entre vós, como os peixes são feitos para viver na água, os pássaros são feitos para viver no mar, conforme a minha afinidade, é que eu vou me fazer ajustar naquele planeta, tá? E aí tem uma pergunta que eu já me fiz essa pergunta, tá, gente? Mas como que o cara chegou lá na Lua, em Marte, pisou lá em Marte, na Lua? Foi na Lua, Marte também, por uma sonda. Na Lua dizem que pisou, né? Em Marte foi por uma sonda, né? E vários outros equipamentos que encaminharam, né? Por que eles não conseguem ver os seres, já que são mundos habitados? Justamente pela vibração. A gente não consegue ver aquilo que não pode ser visto com esses nossos olhos. A gente não tem essa capacidade espiritual, visual, mental para ver aquilo, para ver as coisas acontecerem, mas sim, não é que porque a gente não vê que não existe, né? Tá aí a prova dos espíritos, né? Os nossos mentores, obsessores, nossos, né? Então, eles existem, eles estão por lá. Então, essa é uma pergunta que eu me fiz muito quando eu comecei a estudar, né? Mas como que eles não viam? Como que eles não perceberiam, né? Tudo é vibração. Então, para a gente ver tudo isso, a gente precisa estar em sintonia com isso, tá? E tem coisas também, e aí entra na questão da nossa capacidade intelectual de entender, que não nos cabe entender também, né? Aquilo que eu falei no início. Tem coisas que nossa inteligência é limitada, gente. Não adianta a gente tentar fuçar, entender. Tá ali, é nosso limite vivendo nesse planeta entender aquilo, tá? Marte, por exemplo, né, gente, é 1000 anos mais adiantada que a Terra, possui alta tecnologia e a gente não, né, chega lá, não vê nada. Júpiter é superior a Marte, Marte é superior à Terra e Vênus está abaixo de todos, mas é muito mais adiantado que a Terra, tá? Só para uma observação aqui para vocês. E lembrando, gente, que nós vamos precisar passar por todos os planetas? Por todos os planetas não, mas por todos os estágios sim. Todos os estágios nós vamos precisar passar, todos os planetas não. Lembrando que a moralidade não regressa, mas a estrada se volta. Eu tô aqui, eu adquiri uma moralidade, mas eu vou ter que voltar para o planeta Terra. Mas eu não vou poder voltar para o planeta Terra, eu vou para um outro planeta de prova e expiação. Tudo que eu conquistei de moralidade adquirida é minha, é do meu espírito, está gravado em mim, eu não vou perder isso. Então a moralidade não regressa, mas a estrada se volta. Lembrem disso, tá? Por exemplo, a Alcione, a Lu sempre fala aqui desse livro, né, que a gente tem que comprar e ler esse livro, né, gente? Quem não leu, fala que ela estava no mundo ditoso, renunciou tudo para voltar para cá, né? E salvar aí seus entes da caminhada, entes queridos da caminhada, que não estavam conseguindo progredir, então ela largou tudo lá para descer e ajudar. Só um exemplo que me veio aqui que a gente precisa ler esse livro. Então, isso é super necessário. Se o nosso objetivo é evoluir sempre moralmente,
O nosso destino final qual é? Sermos anjos. Esse é o nosso destino final, sermos anjos. Sim, você será um anjinho. Bem lindo. Todos nós seremos anjos. Então essa é a nossa... Vai demorar, gente? Vai demorar, logicamente, mas é o que eu me apego todos os dias, né? A gente vai um dia governar um planeta. Nós seremos Cristos. Feliz, muito feliz. Então a gente está vivendo, né, pessoal, essa regeneração planetária que a Deia começou a falar na semana passada, né? Então, isso é muito importante a gente dar um passinho para trás e voltar a entender um pouquinho sobre os planetas, para a gente saber onde é que a gente está, né? A gente está nessa... Chico já falava, antes do seu desencarne, né, que em 2057 a Terra já estaria ali naquela pré-regeneração. Hoje nós estamos vivendo aquele momento de transição que a gente fala, a gente já está sentindo, e as pessoas mais sensitivas já percebem isso, né? Muitas pessoas sem conexão, muitas pessoas procurando espiritualidade ou não procurando. A gente vê também, infelizmente, muitos suicídios, porque parece que não consegue mais ficar aqui. Ou, enfim, pessoas fracas emocionalmente, desequilibradas emocionalmente, pessoas que chegam para mim numa entrevista, antes de eu falar qualquer coisa, a pessoa chora na minha frente, mas sabe quando a pessoa sente os ombros carregados? A gente percebe muito pessoas assim. Não sei se vocês têm essa sensação no convívio de vocês também, né? Então, o nosso planeta ele está na fase dessa regeneração, tá? E a ideia é que a gente passe por isso. Se a gente não passar, a gente vai ter que fazer uma parte que se chama o exílio, como foi na Estrela Capela. Eles não queriam vir para cá, mas eles foram compulsoriamente trazidos porque lá eles estavam fazendo atrocidades. Então, vieram para cá e tiveram que começar tudo de novo, tá? Então, pensa, gente, a gente tem que voltar tudo de novo. Esse planeta Quiron, que a espiritualidade está falando tanto, que é para onde aqui os exilados serão levados do planeta Terra, você acha que tem Netflix lá, pessoal? Não tem, não? Uber? Também não tem. Muito menos iFood. Não tem. Então, assim, a gente vai ter que começar tudo de novo. Tudo de novo nas cavernas. Não tem condições, né? Então, gente, a gente precisa acelerar, tentar todo dia fazer um pouquinho, tá? Não precisa ser perfeito, mas todo dia é que nem falar assim, eu não gosto de ler. Para estudar doutrina espírita tem que ler, né, gente? Ah, mas eu não tenho tempo. Todo dia uma página que seja, mas comece a ler. É assim com a sua evolução. Me comportei mal hoje, corrija amanhã. Me comportei mal ontem, corrija hoje. Observem-se e tentem melhorar, porque o joio do trigo será separado, está sendo separado, e essa é a última chamada para todos nós, como a Deia até colocou na última palestra, tá? A Terra precisa fazer essa limpeza, é como uma grande vassoura passando e separando o que é bom, o que não é, o que vibra, o que não vibra, tá? E para elucidar isso, eu vou trazer para vocês, para fechar aqui a palestra, uma mensagem de Ismael. Quem já ouviu aqui falar sobre Ismael sabe que ele é o nosso regente aqui do Brasil, né? E ele falou com o Divaldo Franco, que acabou de lançar um livro, inclusive, chamado Rumo à Regeneração, que eu estou começando a ler. A princípio está bem, assim, legal, indico aí para quem quiser também. E ele fala, através de psicografia, com Divaldo Franco, tá? Então eu vou fazer essa leitura aqui rapidamente para vocês. Ele fala do Rumo ao Mundo da Regeneração, pelo Espírito Ismael. Filhos e filhas da terra, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Conheceis a história nebulosa dos gases incandescentes, a qual surgiu no seu sistema solar. Sabemos como a divina providência manipulou essas forças gasosas e constituiu nosso planeta amado, acalmando todas as convulsões contínuas em sua massa de ebulição e adornou-lhe a superfície com incomum e majestosa beleza, bem como acalmou seus oceanos, seus mares e todas as águas que a vida complexa se destinava a nascer. Surgiram os astros que passaram a iluminar as trevas, o céu transparente, e a luz apareceu com a presença de 60 quilômetros de altura do seu oxigênio, envolvendo-lhe a crosta que segura a matéria ígena no seu centro. Vagarosamente surgiram as primeiras expressões da vida, até o momento que o ser humano passou a habitá-la, sendo instantaneamente culminante a obra do amor entre a possibilidade de crescer e nascer para Deus.
passo a lei do progresso, estabeleceu os paradigmas do comportamento para a grandeza e a criação através dos mensageiros celestes. Buscou manter o equilíbrio e a busca da iluminação, para alcançar a onda gerada ao Pai. Por fim, veio Jesus, próprio construtor da igreja, para guiar a humanidade, conforme o seu modelo de amor. As paixões primaveras, onde retiraram-me a retaguarda das sensações asselvajadas, enquanto o orbe terrestre soluçava em lavas vulcânicas ou revoluções das suas placas tectônicas, organizando suas entranhas e eliminando a energia exagerada pelo equilíbrio majestoso do seu eixo. Simultaneamente, os pensamentos, as ações físicas dos seres humanos atraíam muito das forças inerentes ao seu processo que geraram calamidades inanimáveis. Graças à sua inderrogável lei, o progresso alcançou a submissa Gaia, como a chamavam dos gregos antigos. Alcançou seu clímax nesse momento e nível de evolução mais elevado, eliminando seu progresso as tragédias de grande porte e as pesadas aflições que ainda são partes do mecanismo da expiação moral. O mundo regenerado, onde se pode predrilar a aventura, é oferecido pelo Pai aos seus filhos terrestres. Isto porque o Senhor não deseja a destruição do equivocado, mas o desaparecimento do crime. E por misericórdia diminuirá o tempo de depuração. As sonhadas soluções apressadas mediante vacinas preventivas e terapêuticas providenciais atenuarão, mas não solucionarão os sofrimentos programados para a sociedade atual. Sucede que o estabelecido se cumprirá e aqueles que preferirem o caos serão exilados para os mundos congêneres, porém inferiores, onde sentirão incríveis dilacerações morais pela saudade da terra amada e dos afetos que desrespeitaram. Verão a distância generosa da mãe flutuando nos espaços luminosos, enquanto seus desertores chorarão amarguras os primitivos que aqui fazem jus. A pandemia resultante da Covid-19, que assola muitos países, faz-se acompanhar a outra mais cruel, que é o crime praticado pelas autoridades infelizes que exploram esse momento, acumulando poder enganoso e fortuna sobre a desgraça de milhares das vítimas e circunstâncias infames que criam e mantêm. Para esses criminosos, conscientes do mal que estão fazendo, a divina providência reserva lições de reabilitação dolorosas, em razão do seu cinismo, crueldade e relação das massas mutiladas pelo sofrimento e abandono por elas relegadas. Esses vampiros de bens públicos e particularidades não fugirão de si mesmos, nem encontrarão conforto na hora do resgate, qual ocorre com aqueles que exploram e abandonam covardemente. Em razão desses criminosos aplaudidos por uns e odiados por outros, serão prolongadas as doenças e formas de pandemias regionais, conforme as densidades e sua undiadez. E os deslates morais atentatórios às leis da ordem da ética moral que pretendem transformar as pessoas em aspectos devorados pela sensualidade e aberrações sexuais, elementarizadas pelos espíritos de equivalente quilate. Desvelarão nesses sórdicos pântanos os que vivem sem se dar conta. Estamos convidados a interferir de toda forma possível em sonhos bélicos e nos pensamentos nocivos, decisões criminosas e nos anelos de rebeldia dos povos, inspirando as criaturas, socorrendo-as com possibilidades no nosso alcance e desviando as atrações pelo mal. Serão esforços contínuos da nossa parte, porém também estaremos vigilantes e operosos com as multidões de desencarnados da psicosfera tenebrosa em lugares enfermos, aliviando o desespero e encaminhando para o trabalho que deve ser feito. Todos dispostos dos tesouros incalculáveis de amor e caridade para dispensar em todo lugar, colocando luz e velando por aqueles que clamam. No século passado, houve um momento que o próprio Jesus visitou a própria terra, a fim de evitar uma guerra que iria explodir, a volúpia das algumas nações soberbas e materialistas que ainda se encontravam no momento de supremacia. Somente o amor terá o poder de vencer as batalhas de loucura que se estabelecem na terra. Até a última será vitoriosa, a do Evangelho de Cristo, mesmo que sob muitas outras denominações, onde vicejar o amor, a caridade e a compaixão, o Pai Celeste
estará presente e definirá o rumo e a glória para todos nós aqui na terra. Exaltemos e cantemos glórias ao Senhor e aos seus mensageiros afáveis e sábios. Ismael, psicografado por Divaldo Pereira Franco, do livro Rumo à Regeneração. Passei um pouquinho, peço perdão, mas era uma mensagem que eu achei muito conveniente trazer. Procurem, tá no site da FEB, quem quiser ler na íntegra, tá? E é uma mensagem aí para a gente dar uma viradinha de chave. Muito obrigada. A gente vai fazer a nossa oração e avisá-los, pessoal, que hoje não terá o estudo do livro do Evangelho no Lar, porque teremos uma reunião de voluntários, tá? Então, finalizando aqui os passes, que o Giovanni vai explicar certinho para vocês. Aí, os voluntários ficam, né? Mas a gente não terá o estudo. Gratidão a todos. Vamos fazer, então, a oração da Casa Irmãos de Luz. Agradecendo, né, por todo o ensinamento aqui, que isso a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e no mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, que assim seja feita em teu nome, através de teu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz, e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus. Boa noite a todos. Alguém é a primeira vez hoje? Se assim desejar, pode entrar na fila. Vai ser formada uma fila aqui dos que tem tratamento, passe, né? E esses que são os novos, que quiserem entrar na fila, fique à vontade. E assim, se a semana não foi boa, se o dia não foi bom, achar que não está legal, pode entrar na fila também, tomar um passe. Gratidão a todos, tá?